até o 22. Como eu falei no início da escola dominical, Efésios 2, do 11 ao 22. Como eu falei no começo da escola dominical, eu vou complementar a pregação de ontem à noite. Hoje à noite eu continuarei falando sobre ser igreja, mas estarei falando diretamente sobre o que Deus espera da sua igreja, qual a função, o chamado. E aqui Efésios 2, do 11 ao 22, eu citaria ontem, mas como a gente está em festividade, então as horas foram avançando, então não deu para eu complementar aquilo que eu gostaria. E hoje a gente vai ter a noite de administração da ceia, a gente vai ter a participação das crianças cantando hoje à noite. E graças a Deus a gente vai começar o culto mais cedo, 7 horas da noite, para que dê tempo de que eu consiga também pregar tudo que pelo menos eu creio que Deus tem ministrado a mim. Diz assim: portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feito do corpo com mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? O que nós vemos ontem à noite foi Pedro escrevendo. Pedro estava escrevendo para toda a igreja do Senhor, espalhada ali na Ásia Menor. E aqui a gente encontra Paulo escrevendo. E Paulo escrevendo para a igreja de Efésios, e com certeza essa carta ela foi lida também nas igrejas que estavam ao redor. Mas eu quero primeiro destacar isso, que são homens diferentes, mas escrevendo praticamente a mesma coisa. E falando na essência, ambos estão escrevendo a mesma coisa, escrevendo sobre o que Deus fez em nós, nos transformando em sua igreja. E aqui ele está relatando que havia os gentios que eram chamados os da incircuncisão, que no caso é o povo de Éfeso. O povo de Éfeso não era judeu. Esse povo ele recebeu a pregação através do apóstolo João, através de Paulo. Depois Timóteo foi ser também pastor em Éfeso. Esse povo aqui não é o povo da linhagem dos hebreus, mas como a gente lembra de João, vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, lhes deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Filhos, primeiro grau nisso. Se somos filhos de Deus, somos família de Deus. E aqui está dizendo isso, que o Senhor nos fez família do Senhor. Igreja que não entendeu que somos família não é igreja. E com muita tristeza, eu falo para vocês sem medo de errar,
que o que mais, ou melhor, o que menos a gente tem aprendido nas igrejas espalhadas por aí é sermos família. Tanto que, como ontem, quem lembra, né, que eu falei assim, quem veio aqui para ser abençoado? Alguns levantaram a mão, eu falei, era errado. Viemos aqui porque somos abençoados. Fomos atraídos pelo Espírito. Temos nosso nome escrito no livro da vida para todos aqueles que já nele creem. É a graça de Deus que fez chegarmos aqui. Tudo é bênção sobre bênção. Por isso viemos aqui para cultuar aquele que desde sempre, mesmo sem antes de nós o conhecermos, ele já tinha nos abençoado. À medida que nós o conhecemos, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Mas viemos aqui porque somos abençoados, nos tornamos família do Senhor. Mas quando a nossa mente é da mente que eu vou lá para receber, eu vou lá me ajuntar com o povo para poder ser abençoado, a gente deixa de ser família. Sabe por que deixa? Porque cada um está pensando em si próprio. Por isso que a igreja, e eu vou falar melhor sobre isso à noite, não vou entrar tanto nos detalhes porque o tempo à noite também não vai deixar, mas a igreja, para muito lugar, ela virou um self-service. A pessoa vai lá para buscar o que ela deseja e vai embora para sua casa e toca a sua vida do jeito que ela quer e volta no outro dia que bem lhe parecer para de novo buscar o que ela quer para satisfazer a sua própria vontade e toca a sua vida. Não olha nos olhos uns dos outros, não se preocupa uns com os outros. Eu vou contar uma experiência minha, de novo eu vou dizer que minha esposa não gosta muito disso não, mas eu vou contar mesmo assim. Eu vou contar uma experiência minha. No começo da minha caminhada, nos 2, 3 primeiros anos, principalmente de evangelho, eu ainda faço isso, mas antes eu fazia com mais ênfase, que enquanto pastor, a gente sempre está preocupado com tudo, né? Se o som está bom, se quem está chegando está sendo bem recebido, se o ar está gelado, essas coisas todas que a gente fica preocupado enquanto pastor. Mas antes de ser pastor, todo culto, eu levantava minhas mãos assim, às vezes num momento de ministério de música, e ia abençoando as pessoas. Quando eu via alguém com a cara meio tristinha, eu direcionava a minha oração para aquela pessoa. E um dia, numa oração junto com uns amigos jovens, Deus usou em profecia um amigo para poder dizer que ele via. Quando eu levantava as mãos e como intercessor, eu orava pelas outras pessoas e que isso era agradável aos olhos dele. Gente, nunca mais, estou falando coisa de 26, 27 anos atrás, eu nunca mais esqueci isso. Porque ser igreja é saber que eu estou numa família. E como família, eu desejo que toda a minha família ela seja abençoada. Por isso Deus repartiu dons e talentos. Dons não é para promover ninguém. Dom é para ser usado em favor de alguém. Talento não é para promover ninguém, não é para ter curtida. Talento é para poder ser instrumento de Deus em favor do teu próximo, principalmente aos da família. Mas isso não dá ibope, né? Isso não alegra o nosso coração, porque a gente não lembra que está escrito em Atos que maior alegria está no dar do que no receber. Não, isso é para outra época. É melhor o pregador coach, que ele vai dizer que eu vou ser empresário, que eu vou ficar rico. É melhor dar prosperidade, né? Esse é muito melhor do que eu entender que ninguém da nossa família, né? A gente tem ali a nenenzinha. Ninguém quer que a nossa filhinha fique dodói. Ninguém quer que o netinho passe perrengue, não é assim? Ninguém quer que o filho sofra. Quem dera se os filhos das histórias que eu conheço estivessem todos aqui sentados com vocês, não é assim? Mas aqui é família. É família não da biologia. É família do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É família do Deus que se fez homem para que nele todos nós fôssemos um. E aí ele, João, vai dizer que à medida que nós amarmos uns aos outros, todos saberão que somos seus discípulos, somos a sua família, somos a sua igreja. E aqui
quando ele está escrevendo, tinha os gentios, que eram da incircuncisão, e os judeus, que eram da circuncisão. Todavia, o circunciso, mesmo falando mal daquele que não era circunciso, falando mal dos gentios, nenhum nem outro era a família de Deus, porque viviam por ordenanças. O que eu vou falar aqui, vocês vão me repetir e falar à noite, mas eu acho que tem muito a ver. Amados, quem aqui é patrão, o irmão Irineu é patrão, quem aí é patrão, tem gente ali que é líder, tu sabes que tu vai ter empregados que ele vai para o serviço, é raro, mas tem, que ele vai para o serviço com alegria, que você manda o cara fazer uma coisa, ele faz mais do que ele tinha por obrigação fazer, porque ele é grato por estar naquilo ali. Amém, amados? Vocês já experimentaram pessoas assim? Todavia, às vezes a gente tem alguém de dentro de casa, que sendo filho ou esposo, o que for, parece que é empregado, parece que é escravo, não entendeu que é filho, porque não faz com prazer, faz por obrigação, e muitas das vezes só faz porque você mandou fazer, porque não tem alegria por pertencer a uma família e saber que faz parte daquela família, e que se ele quiser ser bênção, ele vai abençoar toda aquela família. Repito, vocês vão me ouvir falar isso hoje à noite de novo. É mais ou menos a história do pródigo e do filho que ficou em casa, do mais velho. O que foi embora, mesmo indo embora, ele sabia quem era o pai. E quando ele volta, ele sabe que o pai vai receber. O outro estava o tempo todo trabalhando, mas como se fosse uma barganha, trabalhando para ter algo de troca. E quando o irmão volta, ele está chateado, porque nunca teve uma festa, o pai fala: não está isso não. Tudo aquilo tem, rapaz. Você que ainda se comporta como empregado. E um empregado ruim, porque faz esperando somente o salário no final do mês. Não é aquele que tem prazer de saber que está tendo a oportunidade de ser útil para a sociedade, para o reino de Deus, para ter o sustento para levar para casa e por aí vai. Me entenderam, amados? E aqui, nem os da lei, vocês vão lembrar como Jesus recriminava os fariseus, não saímos onde? Nem os da lei, que eram os circuncisos, eles estão bem. Por quê? Lá os fariseus nos falavam: com a boca vocês me confessam, mas o coração está longe de mim. Vocês limpam o exterior, mas o interior continua sujo. E aqui aos Efésios está dizendo que Deus chamou todos em Cristo Jesus, circuncisos, não circuncisos, para que os dois fossem um só povo, fosse uma só família, fosse a igreja do Senhor. E a gente tem muita dificuldade de entender isso, de compreender que quando Deus envia Jesus, é para chamar todo o povo, toda a raça, toda a tribo, toda a nação, toda a etnia, para que todos esses se tornassem a sua igreja, a sua família, o seu povo. Por isso, a gente precisa entender que Paulo, como ele diz, se é família, chore com os que choram, se alegre com os que se alegram. Então não tem como eu viver no meu mundinho, não tem como eu chegar aqui e ficar pensando somente em mim, mas ao mesmo tempo Deus não espera que a gente faça por barganha, Deus não espera que a gente faça por obrigação. A gente faz pela alegria de ser chamado família de Deus, povo de Deus, nação santa. Por isso que a gente tem um número tão grande dos que se dizem igreja, mas não são igreja. É povo do egoísmo, do egocentrismo, do individualismo. É cada um no ditado da minha falecida avó: farinha pouca, o meu pirão primeiro. Isso não é ser igreja. Não é. E olha os exemplos que ele vai dar. Versículo 19. Não, vou ler o 16, depois a gente pula para o 19 aqui. 16. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Acabou inimizade. Acabou
barreira. No domingo passado nós falamos sobre preconceitos, sobre acepção de pessoas. Acabou. Se é a igreja do Senhor, isso não pode acontecer. Não pode. Todo mundo que é pai e mãe deseja que os irmãos, seus filhos, sejam o quê? Unidos. Esse é o desejo de qualquer pai. Tu acha que o pai eterno, celestial, criador, não quer que seus filhos sejam unidos? Se não é igreja. E aí ele vai mostrar como isso é, fazendo analogias. Versículo 19: portanto, vocês não são estrangeiros e forasteiros, mas como cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Mas preste atenção: como cidadão dos santos. O que é santo? Aí todo mundo sabe, aquele que é separado. Mas separado para quê? Para viver conforme a vontade de Deus. Separados da concupiscência do mundo, das filosofias desse mundo, dos ensinamentos humanos, para sermos direcionados todos os dias pela vontade de Deus, pela instrução de Deus, pelo ensinamento de Deus. Se eu digo que sou igreja e não vivo na dependência de Deus, vivendo uma vida de santificação, na verdade eu não sou igreja. E eu já preguei e ensinei aqui que às vezes a gente tem uma mentalidade religiosa de que santificação é quando eu deixo de me prostituir, é quando eu entro no meu quarto e tenho as minhas emocionais. Isso tudo também é santificação. Mas santificação não é deixar de praticar pecado. Porque Jesus falou assim: por causa deles, orando em João 17, por causa deles eu também me santifico. Mas se ele não tem pecado, como ele se santifica? Porque santidade, separado, é para viver uma constante e exclusiva obediência a Deus. Por isso que Jesus fala: eu me santifico, quer dizer, eu faço tudo que o Senhor deseja, eu vou cumprir tudo que o Senhor me ordenou. E é por isso que na cruz, ele sabendo que vai ser uma furada, ele ora: se possível for, passa esse cálice, não me deixa entrar, mas que seja feita a sua vontade, se santificando, se entregando ao propósito de Deus, para a glória de Deus. Porque você vai ver que antes de falar com a família, Paulo fala: cidadãos santos, santos, santos. Esse é o desejo de Deus, porque isso é ser igreja. Igreja é viver para os propósitos de Deus. E ele vai dizer que é o mesmo Espírito que habita em nós. Se assim vivemos, logo somos família de Deus. Por quê? Humanamente falando, para saber se é família, a gente faz o exame de DNA. Aí vai lá, é ou não é. E aí, quando a gente se torna resgatado pelo sangue de Cristo, se torna templo do Espírito Santo, vivendo essa vida de santidade, se fizer o DNA, vai estar escrito lá: Espírito Santo, sangue do Cordeiro de Deus. Então somos família do Senhor. Se somos família, amado, a igreja tem que ser unida, preocupados uns com os outros. Tu consegues entender de verdade que tu és filho e filha daquele que criou todas as coisas? Tu consegues entender que esse Pai te criou para isso, me criou para isso? E nós tomamos caminhos que deixamos de ser filhos por não viver em obediência e santidade a Ele. Mas esse Pai que amou tanto o mundo, deu seu primogênito, seu único filho, para me resgatar e te resgatar, para que de novo nós possamos dizer: Abba, Pai, Paizinho. Consegue se entender? Teu pai biológico pode não ter te amado como deveria, tua mãe de igual maneira, mas aquele que é criatura de tudo, que te criou para a glória dele, ele fala: sou seu Pai, clama que eu te ouço, vem a mim que eu não te lançarei fora, achegue-se a mim que eu
me achegarei a ti, o amor eterno, eu te amei, com bondade eu te atraí. Pode a mãe, Isaías 49:15, te desamparar, mas eu não vou te desamparar nunca, jamais. Eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vou preparar os lugares, porque o Pai assim determinou, mas Ele vai voltar para buscar os seus filhos. Por isso somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Por isso somos família. E aí Ele vai dizer que essa família, Ele continua dizendo, assim que eu me achar, somos membros da família, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Rapidinho, gente, mas preste atenção. Edificados nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas. O que ele está dizendo? Aquilo que está em Atos 2, que o povo se reunia e meditava na palavra, que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Amado, se não é bíblico, não vale. Se não é bíblico, não é família do Senhor. Se não é bíblico, não é de Deus. Pode até dar certo, mas se não está certo, não vai dar certo, porque Deus reprova. Difícil entender? Porque a gente às vezes acha que vale o que dá certo, mas nem sempre o que dá certo aos nossos olhos está certo aos olhos de Deus. Por isso não se negocia a palavra. E ele está dizendo que essa família se baseia nos ensinamentos dos apóstolos e dos profetas. Não vá atrás daquilo que não é bíblico. Não se deixe levar a família do Senhor ao Pai, que nos ama tanto, que nos deixou as diretrizes para que nós tenhamos a característica da família do céu, da família que nos chama de Pai. E aí ele continua dizendo, tendo Jesus Cristo como pedra angular, tudo aquilo que eu expliquei já ontem, então não vou repetir, no qual o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário do Senhor. Esse cresce, eu vou falar bem à noite, cresce. Esse cresce a gente pode usar em dois sentidos. Nós crescendo individualmente, crescendo espiritualmente, uma vida de buscar todos os dias, como a gente tem aprendido no estudo de sexta-feira, sermos cheios do Espírito, sermos plenos na habitação do Espírito em nós. Mas tem um outro cresce, ele está dizendo que esse edifício, não é esse edifício, está, como a gente falou antes, edificado na pedra angular, que é Jesus, ele cresce. Como ele cresce? Indo por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso que a igreja ela se reúne em um lugar, e nesse lugar se chama Igreja Metodista de São Mateus, mas essa igreja ela se faz igreja lá fora, luz do mundo e sal da terra, fazendo os discípulos para que esse edifício vá crescendo e cada vez crescendo mais até aquele grande dia, para que essa família seja cada vez maior, em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? E para terminar, ele vai dizer, nele vocês também estão sendo edificados, juntos para se tornarem morada do Deus em Espírito. Ele está dizendo isso que eu já acabei de falar, que a gente junto vai sendo edificado. Vai ser edificado como? Juntos. Como a gente vai ser edificado? Juntos. Juntos. Não consigo entender quem se acha a igreja do Senhor. E talvez por não entender que cada uma igreja acha ainda que a gente pode ir à igreja, que chama esse lugar de encontro de igreja, então acha que pode ir quando der na telha, quando achar que está legal, quando não tem nada para fazer, quando a religiosidade fala assim, não tem que bater o cartão, que tem que volta, não deixa de lembrar de mim para ir lá rapidinho, quando o bicho está pegando. Não. Quem é igreja entende que se reúne como igreja, porque a igreja é família e a edificação, o crescimento é juntos. Se não for juntos,
a gente vai ser budista. Vai lá, no monastério, sobe lá no online, fica lá, todo respeito a eles. Mas não é essa a nossa fé. Não é. A nossa fé é da comunhão. A nossa fé é do juntamento. E não um juntamento egoísta, mas um juntamento que um olha para a necessidade do outro, onde um se preocupa com o outro. E Deus nos ensina isso de maneira tão forte, que Ele fala que a gente não foi chamado para o monastério a ponto de dizer que a gente foi chamado para estar do lado de fora. Eu preguei esses dias, eu fui na escola dominical, não lembro, falando sobre sal da terra. Preste atenção, é aquele que dá sabor no meio daquele que não tem sabor. João chega a escrever que Jesus disse que Ele nos envia como ovelhas para o meio de lobos. Quem não entendeu isso ainda não virou igreja. Quem quer vida confortável, com todo carinho e amor, é o único jeito de ter vida confortável. Olha, acabou. Não tem conta a pagar, não tem papel de dente, não tem cabelo caindo, nada. Não tem. Agora, enquanto vivemos aqui, vamos morrendo nesse mundo para vivermos para Cristo. Vamos sendo crucificados todos os dias para que Deus seja glorificado. Vamos ser, muitas das vezes, traídos, bem-aventurança. Vamos ser perseguidos, vamos ser presos, vamos ser condenados. Podem até tirar a nossa vida, mas a gente fecha os olhos aqui na Nova Jerusalém. Porque não somos mais presos nem mais a esse mundo nem a essa vida, porque somos a família do Senhor, chamados para ser o exército da igreja. E lá fora é o bom perfume do Senhor, que aqui dentro se reúne para adorar, para ser edificados, para glorificá-los, para adorarmos através da edificação uns aos outros. Por isso que todo tempo suportai uns aos outros, acolhei uns aos outros, orai uns pelos outros, ajudai uns aos outros, recebem uns aos outros. O que isso é igreja? Amém, irmãos? Amém. Que o Senhor continue a ministrar em seu coração. E à noite, podendo bem, e eu quero falar de fato sobre isso. O que agora é o papel da igreja, que nos vai fazer realmente sermos conhecidos como igreja. Porque ontem e hoje eu tentei trazer a noção do que é ser igreja. Mas quem ser não é somente um título. É na vida. Quer ver quem aqui é professora? Já foi? Esse é o problema, tá vendo? Esse é o problema. Já foi professora, porque não sabe mais ensinar? Saiu de você? Uma coisa, quando a gente é sempre. Quem é, principalmente os PQDs aqui, não tem essa parte militar, mas só pegar o PQD que ele pode estar no bombeiro, ele pode ser empresário, o que for. Tu vai falar para ele, ex-PQD, tu vai arrumar uma briga, ele vai dizer, uma vez PQD, sempre PQD. Eu fui fuzileiro naval, uma vez fuzileiro naval, sempre fuzileiro naval. Então, não é um título, é uma existência. Não é um conhecimento de um lugar que nós fomos elevados. É fazer com que outros olhem para nós e vejam de fato isso que nós carregamos contigo. Amém? E é isso que eu pretendo falar à noite, se assim o Senhor. Vamos orar?